Capítulo 235. Juntos na tenda enquanto dormem. Autor: Minguil. Tradutor: Blues Park. Revisor: Loliveira 3. Depois de viajar por um dia, Laura e os outros se sentiram muito cansados. Contudo, depois de beber a tigela de chá com leite quente, todos se sentiram muito melhor. Spear examinou a aparência de seus visitantes e isso o fez sorrir. A boca de um porco era grande e seu sorriso era ainda maior do que sua boca grande. Laura e os outros não conseguiram ficar sem rir. Depois que eles abaixaram a tigela, a esposa de Spear encheu-as mais uma vez com o chá com leite. Spear então abriu a boca e disse: "Bela senhorita, quanta comida você trouxe e qual é o preço por ela?" Os homens fera gostavam de falar diretamente, então Spear não fez rodeios e perguntou diretamente a Laura sobre o preço. Assim como Spear notou, Laura trouxe comida. A comida, para os homens fera, era algo que todos precisavam. Laura sorriu e disse: "Honorável chefe, desta vez trouxemos 25 toneladas de alimento no total, tudo é arroz de bambu. Em troca de sua hospitalidade, estou disposta a trocar uma tonelada de comida por argali." Spear olhou para Laura com incerteza. "Você disse que uma tonelada de comida será trocada por um argali. Você não falou errado." Esta foi a primeira vez que Spear falou com Laura sem acrescentar as poucas palavras: "Bela senhorita, a sua sentença." Isso revelou o quão chocado ele estava. Laura sorriu e disse: "É como o chefe Spear disse, uma tonelada por argali. Eu não falei incorretamente, e você não entendeu errado." Spear ficou animado com isso e se levantou. Ele então segurou seu peito com seriedade e disse cortesmente a Laura: "Bela senhorita Laura, você é tão generosa quanto o belo rio Iaja. A partir de hoje, você é a convidada mais honrada do bando Martelo Cabeça de Carneiro." Laura sorriu: "Honorável chefe, somos amigos agora e amigos não devem ser tão educados um com o outro. Além disso, permita-me apresentá-lo. Este é o meu noivo, Zalhai. Ele é um mago, e na verdade essa comida foi produzida em seu território. O preço também foi estabelecido por ele." Zalhai foi apresentado desta vez porque Laura não queria roubar todo o crédito dele. Além disso, ela observou que Spear não parecia ter uma boa impressão de Zalhai. Laura não queria que Zalhai fosse deixado de fora, então ela o apresentou a Spear. Com certeza, depois que Laura o apresentou, Spear imediatamente colocou a mão no peito para Zalhai e gentilmente disse: "Honorável senhor mago, por favor, perdoe minha grosseria mais cedo." Zalhai retornou sua cortesia e disse: "Chefe Spear não precisa ser educado. Eu entendo que minha identidade não é amável, mas eu espero que eu possa ser seu amigo." Assim que Spear ouviu as palavras de Zalhai, ele o encarou de frente e disse: "Honorável senhor Zalhai, sua mente é tão ampla quanto a pradaria. Hoje, farei o meu melhor para entretê-lo." Zalhai sorriu agradavelmente quando disse isso: "Então eu não serei educado. Entretanto, por favor, permita-me dar um presente ao seu adorável filho." Tendo dito isso, ele acenou com a mão e um escudo de ferro apareceu. Este escudo de ferro não era grande e era apenas um escudo redondo em vez de um escudo-torre. Zalhai tinha comprado ele no Ducado de Purcell durante o tempo em que eles estavam comprando itens. O artesanato podia ser considerado comum, mas nas pradarias havia falta de ferro, então isso era um presente absolutamente extraordinário. Spear ficou feliz, ele recebeu o escudo redondo e expressou sua gratidão a Zalhai. Porém, ele não sabia como o escudo apareceu. Desde que eles eram uma tribo de homens-fera situada na borda da pradaria dos homens-fera, seu contato com os humanos não era grande. Com relação a eles, um mago era uma ocupação muito mística. O prestígio de um mago humano era extremamente exagerado entre os homens-fera. Quando Zalhai, esse pseudo-mago, mostrou sua habilidade na frente de Spear, não houve problemas duradouros de Spear. A essa altura, o céu matinal já havia fugido há muito tempo, então Spear se virou para Zalhai e disse: "Irmão Zalhai, há uma fogueira acesa lá fora e o argali será colocado sobre ela. Saia comigo e aproveite o entusiasmo dos homens-fera." Zalhai tirou o chapéu mágico neste momento, de qualquer forma, ninguém o conhecia aqui. Ele sorriu quando se levantou e disse: "Tudo bem, irmão Spear. Com relação ao argali dos homens-fera, eu tenho desejado por isso há um longo tempo.
As poucas pessoas saíram da tenda e olharam para fora. Sem dúvida, a terra foi iluminada pela fogueira e alguns agalis foram colocados dentro do fogo para assar, seus sucos estavam pingando. Um homem com cabeça de porco estava girando o agali enquanto outro estava prestando atenção ao fogo. Algumas das mulheres com cabeça de porco carregavam jarros de barro cheios de comis e as polvilhavam ao redor da fogueira. Spear puxou Zalhai e eles sentaram ao lado da fogueira. Eles foram imediatamente servidos com 2 pratos e uma tigela de comis cada. O primeiro prato foi preenchido com uma fina camada de sal enquanto o outro estava vazio. As tigelas de comis, por outro lado, estavam cheias de comis. Quando as pessoas da tribo do porco viram Spear saindo, eles caminharam em direção a ele. Eles levaram os 2 pratos vazios e foram até a área de torrefação. Tirando um punhal, eles cortaram alguns pedaços de carne de agali. Posteriormente, colocaram a carne nos pratos e os serviram a Zalhai e a Spear. A esposa de Spear também pegou um punhal e o colocou na frente de Zalhai. Spear então sorriu e disse para Zalhai: Irmão Zalhai, esse punhal é o que eu mais gosto, eu darei ele a você para que você possa usá-la para provar o agali assado dos homens fera. Zalhai olhou para o punhal. Ele foi moldado em uma curva, parecendo uma foice. A bainha era feita de chifre de agali e tinha um belo padrão esculpido nela. Realmente parecia uma obra de arte. Ele gentilmente tirou o punhal. Atualmente, o punhal emitia uma luz fria que brilhava intensamente. Isso era obviamente um item raro e de alta qualidade. Zalhai se lembrou do que Laura disse a eles antes, que eles não deveriam recusar quando recebessem presentes. Desde então, Zalhai recebeu o punhal e disse: Obrigado, irmão Spear. Eu gostei muito desse presente. Spear riu e deu um tapinha no ombro de Zalhai, quase o forçando a cair no chão. Isso fez Spear rir ainda mais alto, e até os outros membros da tribo cabeças de porco ao redor deles estavam rindo. Zalhai estava desamparado desde que seu corpo era realmente tão ruim assim. Os homens fera também eram conhecidos por terem grande força. Mesmo que a tribo do porco com barriga grande não fosse uma tribo de guerra, eles ainda eram muito mais poderosos que os humanos comuns. Assim sendo, Zalhai não aguentou. Zalhai viu como o agali assado na frente de Spear foi cortado em pedaços por ele com seu punhal. Spear, em seguida, umedeceu um pedaço com sal e colocou em sua boca. Depois de Spear, Zalhai colocou as mãos no agali assado e o cortou. Ele então umedeceu a superfície com sal e colocou em sua boca. A superfície salgada estava derretendo em sua boca, dando um gosto salgado enquanto a fragrância assada do agali passava. Essa carne de agali assado, quando comparada com a carne de agali assada dos humanos, tinha um sabor completamente diferente. A carne de agali assada era muito perfumada, e nesta atmosfera, o sabor aumentou 3 vezes. Zalhai pensou que atualmente esta era a melhor carne assada que ele já provou. Depois que ele engoliu a carne assada, Zalhai continuou a ponderar o sabor e a fragrância, já que ela era muito profunda. Ao contrário do chá com leite, embora também fosse perfumado, ele não tinha um gosto superior. A fragrância do agali, na verdade, conseguiu aumentar o sabor da carne assada. Isso fez com que todos não pudessem parar de comer. Enquanto Zalhai ainda estivesse ponderando o sabor da carne, Spear levantou uma tigela de comis e disse em voz alta: Meu povo, vamos pegar um pouco de comis e receber nossos amigos de longe, muito longe. Irmão Zalhai, venha, um brinde. Todos gritaram alto, um brinde. Enquanto eles gritavam essas palavras, todos levantaram suas próprias tigelas de comis e beberam de uma só vez. Zalhai olhou para isso e entendeu que eles tinham que beber o comis de uma só vez. Felizmente, o grau de álcool no comis não era alto. Junto com o aroma, o sabor em si era muito bom e não era difícil de beber. Zalhai não fez papel de bobo durante essa cena. Depois de beber aquela tigela de comis, Spear não tentou propor um brinde novamente, mas conversou com Zalhai. Toda vez que ele bebia o comis, ele chamava por Zalhai, que então seguia sua liderança. Em pouco tempo, cada um deles bebeu 3 tigelas de comis e comeu 2 partes do agali assado. Para ser honesto, o apetite de Zalhai não era muito grande. Porém, hoje, ele estava com um bom apetite por alguma razão desconhecida.
Pode ter sido devido ao agali assado ser muito perfumado, ou devido ao kumis ser muito saboroso. Ele comeu 2 grandes partes do agali assado, e no momento, ele ainda poderia comer de forma inesperada. Isso estava além de suas expectativas. Neste momento, uma jovem da tribo do porco apareceu e começou a cantar uma música única. A melodia foi longa e muito agradável de se ouvir. Zalhai e os outros ficaram ainda mais animados. Fogueira assando. Vivendo na pradaria. Este tipo de atmosfera era muito boa e poderia deixar uma pessoa subconscientemente animada. A atmosfera no campo ficou ainda mais quente. No final, Zalhai não sabia quanto kumis ele tinha bebido ou quanto agali assado ele tinha comido. Ele nem sabia como ele voltou para sua tenda, porque ele ficou inconsciente com tudo o que ele tinha bebido. Laura e os outros não beberam demais. Os homens fera não pedem às mulheres para beberem kumis. Se elas puderem beber, então bebam. Se elas não puderem beber, então elas poderiam beber chá com leite. Enquanto todos comerem e beberem com prazer, a refeição ficará mais divertida. Zalhai tinha sido enviado de volta para a tenda por alguns membros da tribo do porco desde que ele tinha ficado bêbado e foi nocauteado. Laura e as outras não puderam retornar ao espaço, então tiveram que ficar na tenda. Como Zalhai e os outros iriam embora amanhã, eles não se deram ao trabalho de montar várias tendas e apenas montaram uma. Mais cedo, eles só queriam usá-la para fingir que estavam morando nela, mas agora eles tinham que ficar lá. Os mortos-vivos do comboio não sentem cansaço nem frio, então, eles ficaram de guarda. Na manhã seguinte, Zalhai acordou. Apesar de ter sido nocauteado pela bebida ontem, ele teve que admitir que o kumis dos homens fera era muito bom. Acima de tudo, Zalhai não sentia sede nem dor de cabeça. A única coisa que ele tinha era uma leve tontura. Sentindo um pouco de calor em sua garganta, Zalhai imediatamente bebeu um pouco de água espacial. Isso o fez se sentir muito melhor e o deixou sóbrio. Depois de ficar sóbrio, Zalhai descobriu que Laura e as outras estavam descansando dentro da tenda. À sua esquerda estava Laura, enquanto Meg estava à sua direita. Nir dormiu do outro lado de Laura. Ele estava inesperadamente em uma situação desconhecida, onde ele dormiu com 3 beldades. Zalhai olhou para a situação sem expressão e inesperadamente não sabia como agir. Ele definitivamente não podia se forçar sobre elas, mas a situação lhe causou alguma agitação. Considere isso, Zalhai foi um otaku na Terra. No momento, ele estava dormindo na mesma tenda com 3 lindas mulheres. Embora ele não tenha feito nada, no que diz respeito a Zalhai, essa ainda era uma experiência rara. Especialmente agora que ele podia sentir o cheiro da fragrância que elas estavam emitindo, o que fez o coração de Zalhai tremer. Quando Zalhai olhou para a pele macia de Laura, isso fez seu coração coçar. Ele se abaixou para olhar mais de perto, mas Laura repentinamente virou o corpo. Zalhai despertou e respirou fundo, depois olhou para Laura e Meg. Ele se levantou suavemente e saiu da tenda. Ele não percebeu que quando ele saiu, Laura e Meg abriram os olhos. As duas olharam para a entrada da tenda e depois uma para a outra. Ambas viram uma luz feliz nos olhos uma da outra. Era óbvio que as duas já tinham acordado antes de Zalhai e só fingiram estar dormindo. Elas naturalmente notaram as ações de Zalhai, então Laura deliberadamente virou seu corpo. As ações de Zalhai eram semelhantes a um coelho assustado, isso fez as duas mulheres rirem em voz alta. No entanto, as duas foram tocadas pelas ações de Zalhai. Isso mostrou que ele as respeitava o suficiente. Foi um movimento cheio de amor e respeito. No caso em que Zalhai beijou Laura, então, isso não significava apenas que ele amava Laura. Pelo contrário, isso pode significar que o desejo de Laura por Zalhai excedeu seu amor. Com relação ao amor, cada pessoa expressa ele de forma diferente. O entendimento de todos não é o mesmo, mas haviam coisas que ainda eram importantes. Se você amou o próximo, então você deve respeitar o próximo e não o desprezar. Se Zalhai tivesse beijado Laura à força, logo Laura poderia não ter resistido, mas ela ficaria desapontada com Zalhai. Isso porque ela pensaria que Zalhai não a entendia. Laura era uma mulher muito autodisciplinada, então ela esperava que sua outra metade também a respeitasse. Se Zalhai a tivesse beijado, logo ela não resistiria,
mas ela também não cooperaria. Como Meg e ele também estavam na tenda, se ela o beijasse de volta, eles poderiam achá-la frívola. Isso era inaceitável para a autodisciplinada Laura. Se Zhao Hai realmente a amava, então ele não a beijaria à força. Fazer isso significaria que Zhao Hai não entendia sua disposição e que ele não se importava com seus sentimentos. Tal coisa deixaria Laura triste. Entretanto, era óbvio que as preocupações de Laura foram em vão. Zhao Hai se saiu bem e não se forçou em cima de Laura, em vez disso, deixou a tenda. Este foi o resultado que Laura queria. Meg não teve os mesmos pensamentos que Laura. Ela não estava com ciúmes também. Meg sabia que Zhao Hai gostava de Laura e sabia que ela gostava dele também. Se Zhao Hai beijasse Laura à força, Meg iria ficar decepcionada. Isso porque não seria capaz de pensar que Zhao Hai era o mesmo Zhao Hai que ela conheceu nas Terras Negras. Antes de ir para as Terras Negras, ele era Ada, não Zhao Hai. Contudo, Meg não sabia disso. Se Zhao Hai beijasse Laura, ela pensaria que Zhao Hai era o mesmo Ada que ela conheceu antes deles irem para as Terras Negras. Ele era diferente de Ada, que era uma pessoa que tinha flores penduradas nele e não entendia o amor. Se ele beijasse Laura, então isso significaria que em seus ossos ele ainda era o playboy, Ada. Meg ficaria ainda mais triste que Laura no final. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.